Amados, parte 3, missionário irmão Moisés, falando aqui sobre as línguas estranhas, que nem eu falei para vocês. Eu não imagino ser um cristão, ser um crente, cultuar a Deus, orar ou pregar o evangelho sem línguas estranhas. Porque desde quando começou o meu ministério, pela misericórdia de Deus, desde quando eu realmente conhecia Jesus Cristo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo e recebi o dom de falar em línguas estranhas também pelo Espírito Santo. Então toda a minha caminhada, todo o meu ministério, a minha esposa pode confirmar para quem tiver dúvida, sempre foi com dons espirituais. Dom de profecia há muito tempo, já no começo da minha conversão sincera diante de Deus, o Senhor já me deu dom de profecia. Revelação, dom de revelação, ó, desde quando eu comecei a pregar o Evangelho de Cristo, o Senhor já me capacitou com dom de revelação. Porque eu sou bom? Não. Porque toda a honra, toda a glória é para Deus e os dons é necessário para resgatar as almas para o Senhor. Autoridade para expulsar demônio mesmo, meu Deus do céu, amado. Quem conhece o ministério do missionário Moisés aqui, sabe. Quanto demônio, irmão. Quanto demônio nós já expulsamos em nome de Jesus. Quantas legião, quantos combates. Então, amados, falando em línguas, sobre as línguas estranhas, eu não consigo me imaginar, amado, sem línguas estranhas. Eu chego a pedir agora aqui diante de vocês e para Deus: Senhor, retire tudo de mim, Senhor, se for a tua vontade, mas não retires de mim o teu Espírito Santo e os dons que ele me deu. Amados, deve ser muito difícil fazer a obra de Deus sem dom, amado. E eu acredito, eu não sei como alguns conseguem pregar, orar, sem ter dons espirituais. E tem igrejas, ó, tem igrejas que são dirigidas apenas por palavras. Mas só palavras não bastam, amado. Palavras apenas não bastam. O próprio Jesus confirmava os sinais na vida dos apóstolos quando eles saíram para pregar. Os sinais de prodígios e maravilhas. O próprio Jesus não tinha essa palavra. Jesus era cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade contra demônios, cheio de dons. Ele curava os enfermos, estava morto. Revelava o oculto escondido. Então, amados, eu digo para você, você precisa ter o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres de espírito. A Bíblia relata que os pobres de espírito são bem-aventurados. Mas não diz assim, bem-aventurados aqueles que não têm o Espírito. Não. Os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito, amado? Vamos tirar uma suposição. É que nem ser pobre de grana. Existe o milionário, existe o bilionário, o milionário, existe o rico, existe a classe média e existe o pobre. Entende? Assim também, para Deus, aos dons de Deus, é a mesma coisa. Existe o bilionário em dons espirituais usado por Deus. Nós vemos que existe. Por exemplo, os apóstolos mesmo eram bilionários. Os heróis da fé eram bilionários. Quantos outros amados irmãos dotados de poder que pregavam para milhões, aí eram bilionários nos dons espirituais. E aí um pouco mais abaixo tem os milionários com os dons espirituais. Aí depois tem os ricos um pouco mais abaixo com dons espirituais. Tem a classe mais médiazinha com dons espirituais. E tem os pobres de dons espirituais. Tem os pobres de espírito. O pobre não é que ele não tenha. Ele tem, só que ele tem uma quantidade menor do espírito. Mas em relação a línguas estranhas, voltamos para as línguas estranhas. Eu quero ler aqui para vocês, em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 1 diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens
e a língua dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. A língua dos homens e a língua dos anjos. A língua dos anjos tem o eu, com muita convicção, ser a língua que nós falamos, as línguas estranhas. No 14 diz assim, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. Em espírito, Charabacau e Surimicandahai. Em espírito, fala de mistério. Ai, que coisa linda, meu Deus. Porque ele não fala aos homens, porque ninguém o entende. Em espírito, ele fala em mistérios. Fala de mistérios, você fala com Deus, mas fala com Deus. Há muitos que não têm o Espírito Santo, que se baseiam em palavras naturais, falam, pode ver que as línguas estranhas lá em Atos, era a língua das nações. O que aconteceu lá em Atos, amado? Aquele vento impetuoso, veemente, que encheu toda aquela casa, e foram vistas línguas como repartidas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Aquilo lá foi um dom que Deus deu para aquele momento. Aonde lá em Jerusalém, naquela festa de Pentecoste, que se não me falha a memória era a festa de Pentecoste, acho que era assim. Havia gentes líbios, gregos, de todos os lugares, de todas as nações. E o Senhor queria pregar o evangelho ali para todo mundo. Aí haviam estrangeiros ali com línguas eruditas, vamos supor assim, bárbaros, citas. E o Senhor achou por bem despertar um dom momentâneo ali para que todos entendessem a pregação dos apóstolos. E isso serviu de sinal para que o povo visse que esse povo ali era de Deus. A língua das nações lá em Pentecoste. E essa língua lá, os homens entendiam. Eles falavam, mas como que pode? Nós entendemos na nossa própria língua o que eles pregam. Essa foi a língua das nações em Pentecoste. O dom do Espírito Santo, a língua de Deus, é uma língua que os homens não entendem. Ninguém entende. Porque é falado em espírito. E em espírito se fala de mistérios. Olha que lindo, vou repetir. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Essa aqui não é aquela de Atos, porque aquela de Atos foi falada aos homens, tá? E todos entenderam. Essa aqui... Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério. Então, amados, é tão gratificante falar em línguas estranhas, é um sinal miraculoso da parte de Deus sobre a nossa vida. Quantas irmãzinhas do coquinho, do cabelinho, aquelas irmãzinhas raiz das antigas veinhas. Tu vê as irmãs raiz na igreja, assim, aquelas que acreditam falando em línguas estranhas, é tão lindo. Aqueles irmãos ancião, aqueles crentes antigos, chato para a rapaziada de hoje, para os irmãos de hoje. Falando em línguas estranhas lá é tão gostoso, de repente a gente também fala e fala, eita, que eu faço parte desse povo também. Mas não significa que se você não fala em línguas estranhas, você não seja do povo de Deus. Porque as línguas estranhas é um dom. É um dom. Quem tem e quem recebeu, acreditou e pediu e recebeu. Eu acreditei, pedi e recebi. Amados, 9 minutos e 31 segundos, agora eu vou para a parte final. Eu acho que é a parte 4, eu acho. Amém? Vou finalizar, se Deus quiser.